Olá, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Hoje eu quero convidar você para estudar comigo o Evangelho de Jesus Cristo segundo nos relatou Marcos. Nós já vimos o panorama do Novo Testamento, já vimos também o Evangelho segundo nos relatou Mateus e hoje vamos ver então aqui o Evangelho de Marcos. Então, queridos, eu quero começar fazendo uma pequena introdução para você sobre esse Evangelho. Então, nós sabemos que a Bíblia tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas 3 deles, como nós já vimos, são chamados de sinóticos, ou seja, quando esses autores, Mateus, Marcos e Lucas, olharam para os ensinos de Jesus, olharam para Jesus, eles viram e interpretaram esses fatos de forma semelhante. Então, o sinótico significa ver conjuntamente, ver semelhantemente. O Evangelho de Marcos é assim o evangelho mais breve que nós temos, de todos eles. E foi também o primeiro evangelho a ser escrito. Ele tem 661 versículos. E desses 661 versículos, 604 se repetem ali em Mateus. Então, poucos são os versículos aqui que não tem nem em Mateus e nem em Lucas. Então, vamos olhar agora direitinho mais detalhes sobre esse evangelho. Lê comigo aí, por favor, capítulo 1, verso 1. Vamos lá? Diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Se você reparar, essa introdução aqui do Evangelho segundo Marcos é um evangelho bem direto. Então ele traz essa mensagem direta para nós. Olha, o Evangelho é de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele já traz para a gente a procedência. O Evangelho é de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí ele vai trazer um embasamento do Antigo Testamento. Então aqui trazendo o profeta. Quando nós olhamos para Mateus, Mateus remete então o seu embasamento a Abraão. Porque Mateus escrevia para os judeus, Então, os judeus ali tinham grande estima pelo pai Abraão, não é isso? Então, Mateus se remete a Abraão. Quando nós olhamos para Lucas, Lucas vai mais além. Lucas se remete a Adão. E quando nós vamos então para João, João vai mais longe ainda. Ele fala, não, Jesus estava lá no começo de tudo. Ele criou todas as coisas. Então, João vai remeter à criação. Mas Marcos se remete aqui ao profeta Isaías, mostrando que antes do Messias viria aquele que prepararia o caminho para ele. E logo em seguida, no verso 4, ele diz, então, apareceu João Batista no deserto. Então, é um evangelho que vai relatando para a gente os fatos de forma direta, de forma objetiva. É um evangelho que vai nos apresentar Jesus em ação, Jesus em movimento. Então, ele vem, o evangelho é de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E traz aí, esse embasamento, que Isaías trouxe sobre João Batista e João Batista testificando a respeito daquele que viria. Olha comigo aí para você ver o verso 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu,
do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Então, Isaías falou de João Batista e João Batista agora fala daquele que viria após ele. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Nós precisamos entender que Marcos aqui ele escreve para os romanos. Então, Mateus escreveu para os judeus, Lucas vai escrever para os gregos, mas Marcos está escrevendo para os romanos. E romanos não gostava daquelas coisas muito fantasiosas, daquelas coisas, queridos, assim, né, de muita história. Então, ele tinha que ser objetivo para passar para a sua audiência, para o seu público, essa mensagem de forma objetiva. Tá, feito isso, precisamos entender quem é esse Marcos. E aí, quem nos mostra quem é esse Marcos, eu vou te convidar aí comigo lá em Atos capítulo 12, verso 12. Atos capítulo 12, verso 12. Diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então aqui nós vemos esse Marcos ou João Marcos, né? Filho de Maria. Essa Maria aqui provavelmente, né, era uma pessoa de posses, porque se reunia ali, queridos, a igreja na casa dela. Muitos irmãos se reuniam ali para congregar e orar. Então provavelmente João Marcos ele vem de uma família que possuía certos recursos e recebia a igreja do Senhor na sua casa. Aqui, por exemplo, nessa passagem que lemos, quando Pedro sai da prisão, ao sair da prisão ele se dirige à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Então aqui nós vemos que Marcos ele recebeu de Pedro. Alguns vão dizer, né, que o Evangelho segundo Marcos é aqui os próprios ditos e explicações do apóstolo Pedro. Mas também ele não teve contato apenas com Pedro, ele teve contato também com Barnabé, teve contato também com Paulo. Olha aí para você ver Atos 12, 25. Atos 12, 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então nós sabemos que esse João Marcos, ele acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Mas ali, queridos, nessa viagem, não se sabe por que João Marcos os abandonou na Panfilha. E alguns estudiosos vão, né, ali colocar algumas suposições para esse abandono, para essa deserção. Uns vão dizer que é porque quando a missão começa, Barnabé era o líder, né? E ali no meio da missão, Paulo se torna o líder. Então essa é uma suposição. Outra coisa pode ser que nós sabemos que nessa viagem, né, Paulo ali pega uma enfermidade e talvez João Marcos tenha ficado com medo e voltado para sua casa e por isso deixa, né, Barnabé e Saulo. Enfim, várias coisas podem ter acontecido, imaturidade, medo, insegurança, para que João Marcos tivesse então deixado Barnabé e Saulo. Olha comigo aí no 13:5. 13:5. Ele não foi como um missionário como foi Barnabé e Saulo, ele foi como um auxiliar dessa equipe missionária. Olha aí, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então João foi um auxiliar na missão aqui de Barnabé e Saulo. Agora vamos ver aqui no verso 13, quando foi então que João Marcos deixou Barnabé e Saulo. 13:13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então aqui você vê, né, esse João Marcos saindo da missão. Então você vê que ele teve contato com o apóstolo Pedro, ele teve contato com Paulo, ele teve contato com
Barnabé. E quem era esse Barnabé? Barnabé era primo então de João Marcos, ou seja, João Marcos era primo de Barnabé. Olha comigo o que diz Colossenses 4:10. Colossenses 4:10. Diz assim: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Então João Marcos era primo de Barnabé. E aqui nós vemos que João Marcos não apenas tinha ali, né, com a sua mãe, uma igreja, um grupo que se reunia na sua casa, como foi na primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, como também, como vimos aqui, ele esteve também na prisão com o apóstolo Paulo, né? Então, queridos, vamos continuando e vemos aqui também que quando o apóstolo Paulo e Barnabé vão sair na segunda viagem missionária, há uma grande contenda, porque Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não queria. Então, devido a isso, né, eles se separam. Então, Barnabé continua a sua caminhada, continua o seu ministério com João Marcos, e Paulo então toma Silas e continua o seu ministério. Então, nós vemos aqui que na primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma, João Marcos está ali sendo o seu auxiliar. Essa primeira prisão, né, que Paulo teve em Roma foi uma prisão domiciliar. Então Paulo recebia visitas, Paulo ali escrevia, né? Agora teve também a segunda prisão do apóstolo Paulo, e essa não foi assim tão, queridos, livre, né? Não foi assim tão fácil. Da prisão domiciliar, onde ele recebia visitas, onde ele evangelizava, onde ele escrevia. Agora ele vai então para uma prisão inóspita, para uma prisão ali, queridos, tenebrosa, a prisão marmetina. E é dali que ele escreve ao seu filho amado, Timóteo, 2 Timóteo, dizendo para ele que ele já estava sendo oferecido por libação, que era para ele vir depressa, né, ter com ele. Mas ele diga assim: traga-me João Marcos, porque ele me é útil no ministério. Então nós vemos aí a caminhada de João Marcos, que pode ter dado, queridos, uma escorregadinha, pode ter dado ali, queridos, um medinho no meio da missão, mas que no final foi treinado, foi discipulado, retomou a missão nas suas mãos e agora estava ali servindo, né, o apóstolo Paulo, e nos legou esta carta, que é este evangelho, né, segundo Marcos. Se você quiser ver onde está essa passagem, abre comigo em 2 Timóteo. 2 Timóteo 4:11. Somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha aí que beleza, queridos. Às vezes você tenha desanimado na sua caminhada, talvez você já tenha liderado o ministério e desistiu. Nunca é tarde para você recomeçar. Esse homem aqui, num determinado momento, desistiu, mas retomou a sua missão. Então, se esse estudo falar com você, assuma aí novamente, né, o seu ministério. Diga novamente para o Senhor: eis-me aqui. Não, queridos, não vire as costas para o seu chamado. Antes, persista nele. O Senhor é contigo. Amém? E aí, queridos, nós vamos ver que data mais ou menos que, né, os teólogos, os estudiosos dão para essa carta. De 55 a 65 depois de Cristo. E por que eles dão essa data? Porque, queridos, começou uma revolta dos judeus no ano 66 depois de Cristo. Eles ali, né, protestavam contra aquele controle romano em relação aos impostos. Foi a revolta, né, judaica contra Roma. Então, Marcos aqui não relata nada sobre isso. E nós sabemos que nos anos 70, Jerusalém foi novamente o quê? Destruída. Então, não há nada de relato no Evangelho de Marcos. É por isso que os estudiosos datam esta carta entre os anos 55 e 65. Então, diz aí, foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? E também porque a gente acredita que, queridos, aqui, entre a primeira prisão do apóstolo Paulo e a segunda, né? Onde que Marcos estava? Entre a primeira e a segunda, ele estava em Roma e ele escreveu aos romanos. Então, esse tempo ali entre a primeira prisão e a segunda é justamente essa data, né?
Então, por isso que a data deste evangelho é atribuída entre 55 e 65 depois de Cristo. Então, ele escreve em Roma e escreve para os romanos, né? Como vimos aqui. Como esse evangelho vai nos apresentar Jesus Cristo? Ele vai nos apresentar Jesus Cristo como servo. Mateus nos fala que nos apresenta como Messias, como rei, né? Mateus, então, vai trazer isto. Marcos vai falar para a gente que ele é o servo. Lucas vai apresentar como filho do homem. Mas Marcos aqui não vai falar para a gente que ele é apenas um servo simplório, um servo qualquer, mas ele é um servo todo-poderoso. Ele é um servo, queridos, triunfante. Ele é um servo poderoso. E ele vai enfatizar no seu evangelho as obras que Cristo fez, né? Você pode ver, queridos, que ele registra vários milagres. Ele registra aqui 18 milagres. Quando nós estudamos Mateus, você viu que Mateus registrou quantos milagres? 20. Mas o evangelho de Mateus é muito maior, tem 28 capítulos. Este aqui tem apenas 16 capítulos e registra 18 milagres. Então, neste contexto, podemos dizer que Marcos registrou muitos milagres, mais milagres que os outros, pelo fato do tamanho, né, do evangelho. Então ele vai falando aqui, que ele vai contando um após outro. Ele cura, queridos, um paralítico. Os amigos chegam ali onde Jesus estava, a casa estava lotada, então eles sobem, desce o paralítico ali pelo teto. Jesus então diz assim, seus pecados estão perdoados. Os fariseus acham aquilo uma blasfêmia, porque só quem perdoa pecados é Deus. E aí Jesus fala para eles, mas o que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou toma o seu leito, levanta e anda, não é? E aí, queridos, ele dá um nó na teologia daqueles fariseus, porque alguém só poderia ser curado, segundo a crença deles, se os pecados tivessem sido perdoados. Então, se Jesus curasse ele, logo também Jesus havia perdoado os seus pecados. Então, diante deles, Jesus estava dizendo, eu sou Deus, eu tenho autoridade para perdoar pecados e eu também tenho autoridade para curar toda sorte de enfermidades. Jesus também vai curar ali um homem da mão ressequida num dia de sábado. Jesus vai falar, eu sou o Senhor do sábado. Jesus vai expulsar ali espíritos imundos. Jesus vai curar uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Ele vai ressuscitar a filha de Jairo. E com isso Marcos está nesse evangelho dinâmico, nessa história dinâmica. Jesus está em movimento, Jesus está em ação. Jesus, ele tem poder sobre as trevas, ele tem poder sobre a vida, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre as enfermidades. Jesus é Deus. Então ele vai nos apresentar Jesus como esse servo triunfante e todo-poderoso. Ele acalma a tempestade, então ele tem poder sobre a natureza. Olha aí que coisa tão maravilhosa esse evangelho, direto, objetivo e que nos apresenta Jesus como servo e de forma tão poderosa. Então ele vai falar, Jesus tem todo o poder. É um milagre atrás do outro. Jesus, ele multiplica os pães e os peixes e vai nos mostrando aqui, né, o poder desse Jesus. Mas aí, queridos, a gente continua olhando e eu poderia fazer com você a seguinte divisão. Qual seria a divisão, então, desse evangelho? Eu pego a divisão aqui dessa Bíblia da escola bíblica. Eu gostei muito da divisão porque é bem didática. Então ele vai nos apresentar o evangelho do servo. Então nós vamos dividir em 5 partes. O evangelho do servo, o ministério do servo na Galileia, o ministério do servo na Judeia, o sofrimento do servo e a ressurreição do servo. Olha aí como que dá para a gente guardar. Então o ministério do servo, né, na Galileia, vai ser dos versos 1, do capítulo 1, verso 14, até o capítulo 9, verso 50. O ministério do servo na Judeia, capítulo 10, o sofrimento do servo, do 11 ao 15, e a ressurreição do servo, capítulo 16. E aí, nós, quando estudamos a história, esse relato já não está na Bíblia, né? A história vai dizer que ele se estabeleceu em Alexandria, na cidade de Alexandria, se tornando ali uma das 7 igrejas sede daquelas primeiras igrejas.
e ele morre também ali no norte da África. Então, ele se estabelece no norte da África, em Alexandria, e é ali que ele morre, segundo a tradição, não segundo as Escrituras. E eu termino com um verso-chave. O verso-chave aqui do Evangelho de Marcos seria o capítulo 10, verso 45. Verso 10, 45. Vamos ver? Diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se Marcos nos apresenta Jesus como um servo, nada melhor do que esse versículo para resumir essa sua característica. Ele veio como servo, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí presta atenção nisso, queridos, em resgate de muitos, não é em resgate de todos, em resgate de muitos, porque a graça, queridos, está disponível para todos, mas a salvação, a nossa justificação é somente aqueles que creem em Cristo Jesus, é somente para aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é para todo aquele que nele crê. Então, se não crer, queridos, não tem como receber a salvação e a justificação aqui por meio de Jesus Cristo, né? Também, o Evangelho de João vai nos dizer que todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quando eu e você recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né, das nossas vidas, então o sangue de Cristo, queridos, nos purifica de todo o pecado. Jesus Cristo, a obra que Ele fez na cruz do Calvário, expiou os nossos pecados e Ele nos justifica perante o Pai, e nós, então, somos salvos pelas obras que Ele fez. Então, quando fala que Ele deu a sua vida em resgate por muitos, esses muitos são aqueles que creram, são aqueles que creem, são aqueles que crerão. Então, esse foi o Evangelho, né? Aqui, segundo Marcos nos relatou, um evangelho, querido, sucinto, um evangelho objetivo, escrito de Roma aos romanos, que nos apresenta Jesus Cristo como um servo poderoso e triunfante. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você tem essa possibilidade de hoje receber e também passar a eternidade ao lado do Pai. Se você, queridos, quer entregar a sua vida para Jesus, entre em contato aí com a Igreja Batista da Lagoinha. Vai ter alguém para atender você e aí cuidar de você e instruir você no caminho em que você deve andar. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por mais esse estudo. Eu quero te agradecer, Pai, por esses irmãos que toda semana se conectam aí, Pai, na Rede Super para aprender mais da Tua Palavra. Muito obrigada por esse canal de bênção que é a Rede Super, que prega o Teu Evangelho em todo o país. Abençoa esse irmão que está aí, Senhor. Abençoa, Senhor, os caminhos dele, abençoa a vida dele. Cuida dele, Senhor. Se for preciso, Senhor, conserta os caminhos dele para que haja arrependimento, que o Espírito Santo possa convencer aí do pecado, da justiça e do juízo, que haja conversão e que haja salvação. Em nome de Jesus, amém. Obrigada pela sua companhia. Eu te aguardo na semana que vem para mais um estudo bíblico. Jesus te abençoe.